Que história é essa aí de Luiz Araújo saindo do Flamengo em troca de Matheus Pereira do Cruzeiro? Ontem só se falou nisso no fim do dia e eu vou trazer aqui pra vocês toda a verdade, todos os detalhes, os dois lados, o que cada um falou, se existe a possibilidade mesmo. Então fica ligado aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso tudo. Tem também José Boto falando sobre Jorginho e acabando praticamente com todos os boatos até o momento. E a gente vai trazer exatamente o que foi dito e o que foi dito nas entrelinhas aí pelo José Boto. E tem também mudança de horário na semifinal do Carioca. Tem o Varela falando sobre a escolha do Vasco pra jogar no Engenhão, deu uma alfinetada. Tem também Gabigol tentando influenciar joia do Flamengo a ir pro Cruzeiro. Alcaraz mais próximo da venda e Pedro fazendo já parte do treino com o grupo do Flamengo. Uma notícia sensacional. Pega a visão, segue o Lucão e logo depois da vinheta a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre uma série de notícias do Flamengo, começando já com o Flamengo tendo feito esses treinos na quarta-feira, com a presença de Pedro, principalmente na parte do aquecimento. Pedro fez junto com os outros jogadores e depois o treino mais pesado, o Pedro ainda não está participando, mas só de vê-lo ali fazendo parte do treino junto já é sensacional, já dá aquela respirada, o torcedor do Flamengo já dá aquele ânimo de esperando o Pedro voltar aos campos, que tem previsão já de treinamento normal para fim de março e volta aos gramados jogando em abril. Flamengo que treina nessa quinta-feira às 9h30 da manhã, também na sexta-feira às 9h30 da manhã, para jogar contra o Vasco no sábado. Tem mudança de horário, a gente vai falar já já sobre essa modificação aí na semifinal do Carioca. Flamengo que vai ter o desfalque do Danilo, e aí o Iago entra no banco de reservas. Iago, zagueiro que estava jogando lá com a seleção sub-20, vai para o banco de reservas do Flamengo para compor aí o elenco do Flamengo que foi relacionado, que vai ser relacionado para essa partida contra o Vasco. Juninho e Alexandro, que a princípio seriam relacionados, a tendência é que também não sejam relacionados para essa partida contra o Vasco, porque por conta do gramado sintético. Eles estão voltando agora de lesão e o Flamengo ainda não quer colocá-los para jogar justamente no gramado que é mais propenso a causar lesões, que é a grama sintética. E a gente vai também trazer hoje uma fala do Varela falando sobre essa escolha do Vasco, que a gente falou bastante ontem aqui, que foi uma atitude bem de time pequeno, né? Bem vergonhosa do Vasco, focando em prejudicar o adversário, mas sendo burro, porque esqueceu que também vai ser prejudicado e talvez até mais por conta do estilo de jogo. A gente vai falar sobre isso já já. Outro que, por conta do Juninho ainda não ficar disponível, o Alacian vai integrar o banco de reservas do Flamengo e com isso não foi inscrito e não vai participar das Libertadores Sub-20. E agora vamos mudar de assunto aqui e vamos falar do Racing. O time argentino que enfrenta o Botafogo nessa quinta-feira no segundo jogo da Recopa, treinou no Ninho do Urubu e fez um agradecimento ao Flamengo por liberar lá, por ceder o seu CT para que eles treinem. Lembrando que o Botafogo perdeu o jogo da ida lá pro Racing e agora o Racing joga no jogo da volta nessa quinta-feira, hoje à noite, e a tendência é que ganhe, e eu vou torcer muito pro Racing dar uma pancada no Botafogo. Comenta aí quanto vocês acham que vai ser esse jogo, se vocês também vão dar aquela secada no Botafogo. Então vamos mudar de assunto aqui, mas antes de mais nada eu vou lembrar vocês para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum novo vídeo. Eu lembro, muita gente acha que é pago, mas não é pago. Curtir o vídeo e se inscrever no canal, a única coisa que vai acontecer é me ajudar. Porque quanto mais gente faz isso, primeiro, quando você se inscreve, todo vídeo novo vai aparecer
para vocês. Sempre que vocês abrirem o YouTube, o vídeo novo que eu tiver colocado vai aparecer para vocês. Você se inscrevendo, acontece isso. Ativando o sininho, você ainda recebe a notificação no celular dizendo que o meu vídeo foi lançado, que eu coloquei um novo vídeo. E normalmente os vídeos são nesse horário da manhã aqui, por volta das 7, 7h30 da manhã. Então, fazendo isso você me ajuda muito. E dando o like, ele entende que você, além de ter visto, você gostou. Então ele indica esse vídeo para mais gente. Então eu peço o apoio de vocês nisso. Peço também ajuda nas outras redes. Se você puder me seguir por lá, no @LucãoVital, no Instagram, aqui no YouTube, e também no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Estamos crescendo bastante nas outras redes e eu conto muito com o apoio de vocês para me incentivar a continuar fazendo esse trabalho e também para crescer nas redes e deixar cada vez mais gente bem informado sobre o Mengão. Vamos agora para o retrospecto do Flamengo contra o Vasco no Engenhão. O Flamengo tem 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas para o Vasco, 19 gols marcados, 12 gols sofridos e 1 título por lá no Campeonato Carioca de 2011, ainda com Ronaldinho Gaúcho jogando no Flamengo. Então, retrospecto aí Flamengo amassando, achei que pudesse ser até mais, porque o Vasco não ganha do Flamengo quase nunca, mas esse aí é o retrospecto. E agora vamos falar da entrevista do Varela. Ele deu a coletiva depois do treino e falou sobre essa escolha do Vasco em jogar no Engenhão, a semifinal do Carioca. E aí, o trecho aqui chama um pouco a atenção, porque na semana passada todo mundo se juntou para jogar no campo natural, falando sobre aquele manifesto que os jogadores assinaram, mas não tem jeito, vamos ter que jogar lá. E aí falaram depois se achava que Flamengo, ou que ele ia se sentir desconfortável em jogar. Aí ele comentou: tudo fica diferente, o tempo da bola, o kick, mas se causa desconforto para nós, causa para eles também. Talvez até mais. Você vê aí que ele deu aquela que ele não falou com todas as palavras, mas é bem naquela linha do que a gente já vem falando. O campo sintético tem muita coisa boa, muita coisa ruim. As coisas ruins são em relação à lesão, em relação a kick da bola, que muda muito para o futebol normal. Agora, tem a questão de não exigir aquele cuidado, aquele tratamento tão intensivo e mantém uma qualidade de gramado liso, ele faz a bola correr com uma facilidade maior. E isso acaba fazendo com que os times mais técnicos, os times mais rápidos, se deem melhor do que os times que não têm essas características. E essa é, talvez, uma das principais diferenças entre Flamengo e Vasco. Flamengo hoje é um time muito mais técnico e muito mais rápido. E o Vasco escolheu jogar exatamente no tipo de estádio, de gramado, que vai favorecer essas características do Flamengo. Por isso é que a gente está dizendo que é um tiro no pé. E o Varela foi polido, foi educado, falou de uma forma mais calma, mais sucinta, que o Vasco pode estar realmente dando um tiro no pé. Então, é isso. Vamos ver no sábado se isso vai se confirmar. E também, falando ainda no sábado, tem mudança de horário no jogo da semifinal do Carioca. Nos 2 jogos, para falar a verdade, tanto no jogo do dia 1º de março, quanto no jogo do dia 8 de março. Os jogos estavam marcados para as 18 horas, foram alterados para 15 minutos antes. Vai para as 17h45 por um pedido de uma das emissoras, que todo mundo acatou. Então, os jogos serão às 17h45. Galera que for ver o jogo já fica atento aí na mudança de horário. E agora vamos falar aqui de Gabigol. Aí a galera reclama, vai falar de Gabigol, já saiu, mas agora ele tá se metendo nas coisas do Flamengo. Lembra que eu falei ontem que o Davi Luiz tá ligando pro Lohan para tentar convencê-lo a ir pro Fortaleza? O Gabigol agora também começou a tentar uma conversinha com o Lohan para ver se convence o garoto a ir pro Cruzeiro. Só que Flamengo ainda não tem proposta do Cruzeiro, já tem proposta do Fortaleza, ainda não tem proposta do Cruzeiro, mas tem proposta de outros times também. Mirassol, alguns outros times aí, Red Bull também, tentando levar o Lohan para jogar por lá. Agora, o Flamengo ainda não aceitou nenhuma dessas propostas.
Segundo o Vene Casagrande, ele está dizendo que todas as propostas que o Flamengo tem até agora tem opção de compra e com valores baixos. Então isso está impedindo o Flamengo de aceitar, até o momento. A tendência é que se chegue uma proposta de um desses clubes sem opção de compra, deixando em aberta a negociação, provavelmente o Flamengo vai aceitar e vai facilitar a cessão do jogador. Então, esse é o cenário atual. Gabigol já tentando convencer de um lado, Davi Luiz de outro, mas o Flamengo ainda não deve aceitar nenhuma das propostas que hoje estão na mesa. E aí a gente vai, claro, como sempre, continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora, vamos falar sobre o assunto que bombou nessa quarta-feira, sobre essa possível vinda do Matheus Pereira para o Flamengo e que houve um contato do Cruzeiro oferecendo o jogador, porém com uma contrapartida com o Luiz Araújo indo do Flamengo para o Cruzeiro. E aí já começou a causar aquele rebuliço, porque o Luiz Araújo está jogando muita bola. Flamengo, os torcedores do Flamengo não gostariam de ver o Luiz Araújo fora. E aí a gente vai ler aqui, porque o Vene Casagrande fez uma cobertura muito boa sobre esse assunto, trouxe bastante detalhe e eu vou trazer para vocês aqui o que ele passou e o que eu tenho também de informação sobre esse assunto. Vamos começar aqui. Alexandre Matos, que é o manda-chuva lá do futebol do Cruzeiro, tem o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, mas o Alexandre Matos é o cara da negociação, é o José Boto lá do Cruzeiro. Alexandre Matos ligou para José Boto, oferecendo o Matheus Pereira, alegando que o jogador seria pouco utilizado no Cruzeiro. Matos indicou que aceitaria jogadores do Flamengo, como Luiz Araújo. O dirigente da Raposa alegou que o Fla já havia falado com os representantes de Luiz Araújo e que o negócio poderia avançar. Alegou ao Fla. Então, o Alexandre Matos já tinha falado com os representantes do Luiz Araújo e disse que o negócio poderia andar. Flamengo, que no primeiro momento gostou da indicação de Matheus Pereira, logo cortou qualquer negociação envolvendo outro atleta, ainda mais Luiz Araújo. A postura do rubro-negro é: Luiz Araújo é inegociável e não sai nesse momento. Em suma, o dirigente ofereceu Matheus Pereira ao Flamengo e tentou colocar Luiz Araújo na história, mas não colou. Então, esse é um resumo da história. E aí a gente continua aqui. O interesse, então, nessa história envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo partiu do Cruzeiro, a pedido de Leonardo Jardim, treinador da Raposa, que é apaixonado pelo atacante do Flamengo. Ele que já treinou muito tempo times da França, o Mônaco principalmente, e conhecia o Luiz Araújo na passagem pelo Lille, por lá. A Raposa tentou fazer negócio com o Fla, que se interessou por Matheus Pereira após o oferecimento de Alexandre Matos, mas descartou qualquer possibilidade de negócio envolvendo Luiz Araújo. Vale ressaltar que nem o atacante do Flamengo ficou animado e quer continuar no rubro-negro. Leonardo Jardim, hoje treinador do Cruzeiro, conhece Luiz Araújo nos tempos do campeonato francês. Vendo como eu falei aqui? O francês, quando comandava o Mônaco, enfrentou o atacante no Lille por algumas vezes e ficou apaixonado pelo futebol do jogador. Agora comandante do Cruzeiro, Leonardo Jardim pediu a contratação do jogador Luiz Araújo e a diretoria da Raposa tentou, mas ouviu um não taxativo bem grande do Flamengo sobre a saída do meia. Flamengo se animou com o Matheus Pereira? Sim. Queria envolver o Luiz Araújo? De jeito nenhum. E aí o Cruzeiro tentou envolver, mas o negócio não deu certo. Esse é o veredito sobre esse assunto. A realidade. E aí no final tem o lado dos representantes do Luiz Araújo, que em algum momento falaram que eles já tinham dado até sinal verde para o Alexandre Matos. E aí os empresários negam que o atacante tenha topado a proposta do Cruzeiro. Pelo contrário, reafirmam que o jogador está feliz no Flamengo e motivado para a temporada com o técnico Felipe Luiz. Então, ó, não existe nenhuma chance da saída de Luiz Araújo agora. Aí é a parte que o Vene não trouxe, mas que existe sim uma grande chance do Flamengo tentar envolver outros jogadores que não estão sendo tão utilizados no elenco para fazer essa possível troca, envolvendo mais grana, é claro,
mas o Matheus Pereira, como a gente já trouxe aí nos últimos dias, está com o clima muito abalado por lá. Penduraram o boneco dele, sei lá onde, em Ponte, sei lá. E ele, é claro que ele está incomodado, não quer ficar por lá. E o Cruzeiro já veio oferecer. Ou seja, a parte de ceder o Matheus Pereira já está indicando que eles querem de fato fazer negociações. E o Flamengo tem jogadores que vai utilizar pouco, e inclusive tem reservas que ele pode colocar no negócio. Então, o que a gente falou ontem em tom de galera na internet, falando a torcida do Flamengo fazendo campanha, pode se tornar realidade, e aí as peças do quebra-cabeça podem se juntar. Por quê? Gabigol falando com o Lohan, de repente de ir pra lá. Pode ser que o Flamengo inclua o Lohan num negócio pelo Matheus Pereira, como a gente já adiantou, que poderia acontecer. Mais um dinheiro, de repente mais algum jogador, não sei. E aí o Matheus Pereira pode chegar ao Flamengo. E eu quero ouvir de vocês, se vocês concordariam com esse negócio, se vocês acham que tem outros jogadores do Flamengo que poderiam ser envolvidos nessa transação com o Matheus Pereira. E é claro, não adianta falar, por exemplo, Pablo, zagueiro Pablo. O Cruzeiro não vai querer, Pablo tá querendo nada com a vida, mas jogadores que estão no elenco e não sejam titulares absolutos, que poderiam ser benéficos para o Cruzeiro e facilitar esse negócio com a vinda do Matheus Pereira pro Flamengo. Quero ouvir o comentário de vocês. Vamos aqui falar mais um assunto que esse tá também dando o que falar. A fala do José Boto ontem sobre o Jorginho. Ele que falou nas entrelinhas, acalmou a torcida do Flamengo. Falou que o negócio já está bem avançado. Não, aí as palavras dele são que não há muito mais a se fazer, além do que já foi feito, e que ele está muito otimista, que está tranquilo, e que tudo vai dar certo. Falou dessa forma. O que o Vene Casagrande trouxe? De fato, está tudo certo. O Flamengo tem a palavra ainda do jogador. Ele não assinou o pré-contrato. Como eu trouxe aqui, o Flamengo tenta uma data com o jogador. O jogador ainda não disse aquela data exata que vai assinar. Mas ele continua reforçando que vai assinar. Que não tem essa questão aí de ir para outro clube. O Vene trouxe que isso está acontecendo por conta de um respeito do jogador ao Arsenal, que ao assinar um pré-contrato com outro clube, pode indicar que ele está perdendo foco no clube atual, já não está mais interessado no contrato atual, e lá ele está disputando Premier League, Champions League, então ele não gostaria de fazer agora essa assinatura para já demonstrar que está pensando em outros áreas. Então, a declaração do José Boto e a informação do Vene Casagrande indicam que está tudo sob controle, pelo menos até o momento, independente dessas outras notícias de que ele poderia estar negociando com a Juventus, que o Arsenal estaria pensando em oferecer uma proposta de renovação de contrato para ele. A informação de momento, e aí pelas declarações nas entrelinhas também do José Boto, é que o negócio está seguro e que o Jorginho realmente vem no meio do ano, final de maio, início de junho, ele chega para o Flamengo para jogar o Mundial, inclusive. Por hoje era isso, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e com a família e comentar tudo o que você achou sobre esses assuntos que a gente falou aqui hoje. Quero ver os comentários de vocês. Conto com os comentários para a gente poder discutir. Eu respondo a todos que botam comentários aqui, sempre que possível. E não se esquece também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube. E no @LucãoVital, _Vital, Lucão_Vital, no Kawaii e no TikTok. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.